Você já se perguntou por que parece que, justo quando você mais precisa, ninguém está por perto? Porque, entre tantas pessoas, é você quem carrega o silêncio, a espera, o isolamento? Talvez você ache que está sendo punida. Mas e se eu te dissesse que isso é sinal de escolha, não de esquecimento? Poucas pessoas têm coragem de falar isso. E menos ainda têm coragem de viver. Mas a verdade é que Deus não treina líderes na multidão. Ele forma mulheres raras no segredo. Mulheres que não foram chamadas para se misturar, mas para guiar. E sim, isso dói. Dói porque parece injusto. Dói porque é solitário. Mas o que está em jogo aqui não é o agora. É o que Deus está construindo dentro de você para depois. Neste vídeo, você vai entender por que a mulher escolhida passa por esse caminho. Vai descobrir por que ele a isola, por que tira vozes, por que permite que tudo se cale. E principalmente, vai enxergar com outros olhos aquilo que parecia abandono, mas sempre foi lapidação. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Será que você está mesmo sozinha? Ou será que Deus só tirou todos de perto para que você finalmente o enxergasse de verdade? Ela olha para o céu e não ouve nada. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum sussurro. Apenas o silêncio. Aquele silêncio que machuca mais que 1000 nãos. E nesse momento, tudo dentro dela grita por um caminho, por uma direção clara. Mas Deus permanece quieto. Não porque esqueceu, mas porque está observando. Ela vai continuar mesmo quando não entende? Foi assim com Abraão, quando Deus disse apenas: vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Sem mapa, sem rota, sem GPS. Só a fé como bússola. A mulher escolhida passa por esse mesmo teste. Não porque Deus gosta de esconder o jogo, mas porque Ele quer saber se ela está com Ele pelos caminhos ou pela presença. É fácil seguir quando tudo está claro. Mas e quando o céu está nublado? E quando as promessas não têm data? É aí que a fé deixa de ser conceito e se torna carne. E veja, isso não é teoria. Muitas mulheres que hoje lideram ministérios, criam filhos com sabedoria ou enfrentam batalhas sozinhas passaram por esse mesmo vazio existencial. E resistiram. Permaneceram. Um exemplo prático. Tem dias em que tudo parece parar. O relacionamento trava, a porta não abre, o emocional grita. É aí que vem a tentação de correr para qualquer resposta, de aceitar qualquer proposta só para sair da incerteza. Mas a mulher escolhida aprende a esperar com maturidade. Em vez de se desesperar, ela cria hábitos de permanência. Medita em provérbios, escreve orações no diário, silencia a alma. Esse é o segredo de quem continua mesmo sem direção. Ela se ancora em quem Deus é, não no que Ele faz. Porque quando o céu se cala, Deus ainda está falando, só que de outro jeito. A direção muitas vezes é o silêncio. E esse silêncio molda a maturidade, não a dúvida. Ele quer saber se ela é capaz de continuar só com a presença, sem as garantias. É como no deserto com o povo de Israel. A nuvem ia à frente, mas não explicava nada. E ainda assim, era preciso seguir. Êxodo 13:21. A mulher com chamado aprende isso na prática. O caminho nem sempre se mostra, mas a presença é sempre suficiente. E é justamente nessa ausência de direção que nasce algo ainda mais profundo. Algo que nenhuma companhia humana conseguiria revelar. Porque às vezes é no vazio que ela finalmente encontra o que mais precisava descobrir. A solidão é o solo onde a identidade verdadeira floresce. Quando tudo silencia ao redor, algo dentro dela finalmente começa a falar. É estranho no começo, esse vazio de não ter com quem dividir, de não ser notada, de andar sem testemunhas. Mas é exatamente aí que a identidade deixa de ser um reflexo do que os outros acham e começa a revelar quem ela realmente é. Foi assim com Jacó,
quando ficou sozinho e lutou com Deus durante a noite. Gênesis 32, 24. Ele entrou como Jacó, saiu como Israel. Mas isso só aconteceu porque ele estava só. A mulher escolhida, quando entra nesse tipo de isolamento, costuma pensar que está sendo esquecida, mas na verdade ela está sendo separada para um reencontro. Sem plateia, sem aplausos, sem distrações. É nesse lugar escondido que as máscaras caem, que ela percebe que muito do que vestia era só um escudo. A opinião dos outros, os papéis que assumiu, os medos que fingia não ter. E nesse silêncio desconfortável, a voz de Deus começa a soar mais nítida do que nunca. Não como um trovão, mas como um sussurro de identidade. Exemplo prático? Uma mulher que perdeu amizades, foi excluída de grupos ou terminou um relacionamento pode sentir que tudo desabou. Mas talvez seja aí que tudo está finalmente começando. Esse é o momento de fazer perguntas difíceis. Quem eu sou sem eles? O que me move quando não tem ninguém olhando? E uma boa prática é voltar para o começo, reler as promessas que Deus já fez, lembrar dos sonhos antigos, escrever cartas para si mesma. Esse tipo de autoencontro com Deus é transformador, porque no fim das contas, ninguém pode florescer de verdade sem antes ter raízes. E raízes não crescem na superfície do barulho. Elas se firmam no profundo da alma. A mulher que aprende a florescer sozinha, floresce para sempre, porque ela não depende mais de clima nem de estações. Mas é nesse solo secreto, onde só Deus pisa, que algo ainda mais valioso começa a germinar. O propósito da mulher escolhida exige raízes profundas, e raízes crescem no escuro. À primeira vista, parece abandono. A mulher com chamado olha ao redor e só vê sombra, silêncio, espera. Mas o que ela ainda não percebe é que ali, naquele escuro, algo está acontecendo sob a superfície. Raízes estão sendo lançadas, fortes, profundas, inquebráveis. Como uma semente que precisa morrer antes de gerar vida, João 12, 24, ela está passando por um processo invisível que prepara o terreno para o propósito visível. E esse propósito não é pequeno, por isso não cresce em qualquer lugar. A mulher escolhida não foi feita para viver a flor da terra. A missão que Deus confiou a ela exige resistência emocional, discernimento espiritual, maturidade de alma. E isso não se aprende com luz artificial. Deus a planta no escuro, porque sabe que, no silêncio e na ausência de aplausos, ela desenvolverá aquilo que vai sustentá-la quando o público vier. Foi assim com José, jogado num poço, esquecido numa prisão. Mas suas raízes cresceram tanto ali que quando chegou ao trono, ele não se perdeu. Gênesis 37, 41. Na prática, essa fase escura pode se parecer com meses sem resposta, portas fechadas, orações aparentemente ignoradas. Pode vir acompanhada de cansaço emocional, vontade de desistir e até crises de identidade. Mas é aí que ela aprende a parar de medir a própria vida pelo que vê e começa a confiar no que Deus está fazendo sem que ela veja. Um exercício poderoso nesse período é escrever tudo o que sente, transformar o desabafo em oração. Outra prática é escolher uma verdade bíblica por dia para declarar em voz alta. Assim, ela fortalece o invisível. O escuro é desconfortável, sim, mas também é sagrado. Porque é nele que Deus prepara quem Ele ama. E se Ele está fazendo crescer raízes, é porque o fruto será pesado. A mulher que aceita crescer no secreto, longe dos olhos do mundo, está sendo treinada para sustentar o extraordinário. E mesmo que hoje tudo pareça subterrâneo, ela vai descobrir que esse solo silencioso estava guardando algo. Nem todos suportariam caminhar ao lado de quem carrega um fardo celestial. Existe algo diferente na mulher escolhida, e nem todo mundo entende. Às vezes, ela entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, já causa incômodo. Não é arrogância nem superioridade.
é o peso do que ela carrega. E esse peso, que é espiritual, não pode ser compartilhado com qualquer um. Foi assim com Noé, que recebeu uma missão absurda e teve que construí-la em silêncio, enquanto era ridicularizado. Gênesis 6, 13 e 22. Nem todos entenderam, e nem todos ficaram. A mulher com chamado precisa compreender que parte da rejeição que enfrenta não é pessoal, é profética. Algumas pessoas não se afastam porque ela falhou, mas porque não conseguem andar com alguém que foi separado por Deus. E essa separação é dolorosa, sim, mas também é necessária. Jesus mesmo passou por isso. Quando revelou quem era de verdade, muitos que estavam perto foram embora. João 6,66. A caminhada com propósito é solitária, não porque ela é ruim, mas porque é rara. Exemplo prático. Quando uma mulher começa a dizer não para convites que antes aceitava, quando passa a se posicionar com mais firmeza, ou quando decide esperar o tempo certo de Deus ao invés de agir por impulso, é comum que amizades se distanciem, que parentes a critiquem, que até líderes não a compreendam. Isso machuca, mas é parte do filtro divino. Nessa hora, uma boa prática é orar não para que os outros voltem, mas para que Deus a sustente firme no caminho. E Ele sempre sustenta. A mulher de propósito precisa parar de tentar se encaixar onde não foi chamada para pertencer. O que ela carrega foi desenhado sob medida para ela, e isso significa que nem todos vão suportar a jornada ao seu lado. Mas quanto mais ela aceita essa verdade, mais leve se torna o caminho, porque em breve ela vai descobrir algo ainda mais desafiador, que não basta suportar o fardo, ela também vai precisar proteger o que carrega. A mulher com um chamado precisa perder o medo de estar só para não negociar seu valor. Existe um ponto da caminhada onde a mulher precisa fazer uma escolha interna, continuar mendigando companhia ou abraçar o valor que Deus colocou nela. E não dá para ter os dois. A mulher com um chamado não pode viver com medo da solidão, porque esse medo a torna vulnerável a aceitar o que é menos do que merece. Quantas histórias não conhecemos de mulheres que, por medo de ficarem sozinhas, aceitaram relacionamentos, ambientes e até ministérios que as apagaram? E tudo isso porque não haviam ainda entendido seu próprio preço. Provérbios 31, 10. Deus permite temporadas de isolamento não como punição, mas como proteção. Ele afasta o que pode contaminá-la antes que o propósito floresça por completo. É como um escultor que cobre a obra antes da exposição, para que ninguém a toque prematuramente. Essa blindagem espiritual é real. Quando uma mulher sabe quem é, ela não se vende por migalhas emocionais. E sim, isso exige coragem. Mas coragem não se pede, se escolhe, mesmo com medo. Foi isso que Ruth fez ao decidir seguir com Noemi, mesmo sem garantias. Ruth 1, 16, 17. E olha o que Deus fez depois. Na prática, isso pode significar dizer não a um convite que parece bom, mas não tem paz. Pode significar terminar um namoro onde ela precisa se diminuir para caber. Ou até se afastar de ciclos que não alimentam sua fé. Mas isso só é possível quando ela entende que estar sozinha com Deus nunca é solidão, é treinamento. Uma boa forma de fortalecer isso é criar momentos intencionais de solitude. Uma caminhada com louvor no fone, um devocional profundo com o Salmo 139, uma oração sem pressa. O objetivo é lembrar a alma de quem ela é, porque quando a mulher com chamado supera o medo da solidão, ela se torna perigosa para o inferno. Nada a manipula, nada a seduz, nada a convence a parar. E justamente nesse lugar de firmeza, Deus revela algo ainda mais precioso, algo que nenhuma presença humana consegue substituir. Deus permite a solidão para que ela descubra o que ninguém pode tirar: a presença. Quando tudo e todos saem de cena, o que sobra? Para a mulher comum, talvez só o vazio. Mas para a mulher escolhida, o que sobra é o que mais importa: a presença.
Deus, com toda a sua sabedoria, retira distrações, afasta vozes e até silencia vínculos para que ela possa ouvir a única voz que nunca falha. Foi assim com Moisés, que antes de se tornar libertador, teve que encontrar Deus, sozinho, numa sarça ardente no deserto. Êxodo 3:1-4. Ele não estava cercado de ninguém, mas estava exatamente onde precisava estar. A mulher cristã que aprende a reconhecer Deus em ambientes silenciosos nunca mais depende da aprovação de ninguém para se sentir inteira. É nessa solidão autorizada por Deus que ela descobre a intimidade, aquele lugar onde não se busca respostas, mas a própria presença dele. E quando ela chega nesse nível, algo muda. Ela para de mendigar mensagens, de implorar por atenção, de se desvalorizar por migalhas emocionais. Porque uma vez que o coração se acostuma com a presença, o resto parece muito pouco. Na prática, isso significa se acostumar com dias em que ninguém liga, mas Deus fala. Com semanas em que nenhuma porta abre, mas a alma se sente em paz. Uma dica simples, mas poderosa, é criar um cantinho secreto. Pode ser um espaço físico ou apenas um horário no dia. O importante é que seja sagrado. Ali, com a Bíblia aberta em passagens como Salmos 27:4 ou João 14:23, ela descobre um lugar que ninguém pode roubar. Nem a ausência dos outros, nem a dor das perdas. E o mais belo é que essa presença, uma vez acessada, não desaparece. Ela a acompanha, consola, direciona. Mesmo quando tudo está escuro. E é nesse relacionamento invisível, mas real, que Deus prepara o próximo passo. Porque depois que ela aprende a andar com Ele, então Ele a ensina algo ainda mais profundo. A mulher escolhida anda sozinha porque Deus está ensinando a liderar antes de acompanhar. Existe uma razão pela qual Deus tira a mulher escolhida do meio da multidão. Ele está treinando os passos dela para a liderança, não para a acomodação. Antes de acompanhá-la de volta à comunhão, ele precisa ensiná-la a caminhar na frente, mesmo quando isso significa ser a primeira a pisar num terreno desconhecido. Foi isso que ele fez com Débora, que liderou um exército quando ninguém mais se levantava. Juízes 4:4-9. E esse tipo de liderança não é sobre palco, é sobre coragem de obedecer no silêncio. Ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus mais alto do que o barulho das opiniões. Precisa saber discernir quando é hora de agir, quando é hora de esperar e quando é hora de recuar. Porque a mulher que vai guiar outras precisa primeiro ser guiada por Deus, e para isso, ele a chama para o deserto, como chamou Jesus antes do ministério. Lucas 4:1-14. Ali, sozinha, ela não apenas conhece o Pai, mas enfrenta e vence os seus próprios gigantes, porque quem não aprende a guerrear em secreto não pode conduzir em público. Exemplo real. Talvez ela seja a primeira da família a quebrar ciclos, a decidir esperar em Deus por um relacionamento, a se posicionar na fé com firmeza. Isso assusta, isso dói, mas também é um sinal claro de que Deus está preparando algo maior. Uma boa prática é orar com base em Isaías 41:10, pedindo forças para assumir esse papel com sabedoria. E mais, buscar exemplos bíblicos e atuais de mulheres que lideram com equilíbrio, não por vaidade, mas por vocação. Essa mulher não está sendo deixada de lado, está sendo elevada, e por isso Deus exige dela mais do que exigiria de outras. Porque onde muitos desistem, ela vai permanecer. Onde muitos se calam, ela vai falar. Onde muitos hesitam, ela vai liderar. E mesmo sem perceber, ela já está sendo usada. Mas há algo ainda mais profundo esperando por ela, algo que só vai se revelar depois que ela entender quem realmente se tornou. Então, agora que você entendeu por que Deus permite que a mulher escolhida ande sozinha, me diz, você vai continuar vendo a solidão como castigo ou vai começar a enxergá-la como um chamado? Quantas vezes você já duvidou de si mesma só porque ninguém estava por perto para te afirmar? E
se o que você chamava de ausência fosse, na verdade, presença disfarçada? Você está sendo treinada, separada, moldada. E isso não é frase bonita, é verdade espiritual. Não negocie o que Deus está te ensinando só porque o silêncio está desconfortável. Quantas vezes você já quase cedeu, quase voltou atrás, quase entregou tudo, só porque achou que estava só? Agora me conta aqui nos comentários. Qual parte desse vídeo falou mais com você? Em qual fase você está agora? Me escreva, porque sua jornada importa. E outras mulheres que lerem seu comentário também vão ser fortalecidas por ele. E se esse conteúdo tocou seu coração, se fez você enxergar algo que antes estava embaçado, então se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente nessa jornada. Porque a próxima revelação pode ser justamente aquilo que você está pedindo a Deus há muito tempo.